Olá, olá, meu querido aluno, como você está? Tudo bem? Espero que sim, espero que esteja bem, com saúde. Eu começo contando fazendo uma pergunta para você. Vamos lá? Existiam 2 caminhões voando. Um deles caiu. Por quê? Olha, por quê? Com acento ou sem acento? E a resposta? Porque um deles era caminhão-pipa. Professor, começamos bem a nossa aula. Por que com acento? Por que sem acento? Por que junto? Por que separado? A minha aula de hoje é os 5 porquês. Professor, ontem quando eu dormi eram 4, amanheci hoje pela manhã são 5. Vamos conversar até o final dessa aula. Sou o professor Sandro Pontes, canal falando a sua língua, a língua portuguesa, na língua que você entende. Fique até o final, inscreva-se no canal, compartilhe e deixe o seu like, isso faz muito bem para o YouTube entender que o nosso conteúdo é legal e faz bem para você. Vamos lá então, professor. 5 porquês. Porquê, porque sim. Porque separado sem acento. Porque junto com acento. Porque separado sem acento. E porque junto sem acento. Professor, vamos entender cada um deles? Vamos lá então. Vamos começar com o porquê junto sem acento. Você sabe por que o americano gosta tanto de carne de porco? Não. Não! É porque o descobridor da América é o Cristóvão Colombo. Pelo amor de Deus, eu não consigo. Oh, professor. Meninos, preste atenção aqui em mim. Por que o descobridor da América é o Cristóvão Colombo? Porque junto sem acento. O que significa isso, meu querido professor? O porquê junto sem acento, ele é uma explicação. Geralmente esse porquê pode ser substituído pela palavrinha pois. Vamos lá? Por que o americano gosta de carne de porco? Pois o descobridor da América é o Cristóvão Colombo. Está aí um macete para você. Geralmente quando você troca o porquê pelo pois, esse porquê é junto sem acento. Ele é uma conjunção e ele, na maior parte das vezes, ele propõe para você uma resposta ou uma explicação. Porquê junto sem acento, uma explicação. Professor, porquê separado sem acento? Você sabe por quê? Olha aí, olha aparecendo aí, por quê? Então vamos lá. Por que uma família sente falta do músico? Porque ele faz flauta. Eita, que merda, hein? Pô, não sabia. Oh, professor, por que a família sente falta do músico? Separado sem acento. De forma bem simples, esse porquê separado sem acento, ele é uma pergunta. Pode ser pergunta direta ou indireta. Professor, explica isso melhor para mim. Vamos lá? Por que separado sem acento numa pergunta direta? Por que a família sente falta do músico? Uma pergunta direta. Você não tem dúvida que é uma pergunta. Por que separado sem acento? Vamos pensar numa pergunta indireta? Vamos pra música? Ei, porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou vivendo, aquele adeus não pude dar. Professor, Professor, para! Professor, você vai gravar 2 CDs na sua vida, um cantando e outro pedindo desculpa. Meu querido amigo, vamos lá? Então, não sei por que você se foi. Ele é uma pergunta indireta. Também é porque separado sem acento, porque uma pergunta direta, por que você se foi? E há uma outra possibilidade do porquê separado sem acento, quando ele implica ou ele significa o sentido pelo qual não sei o motivo por que você se foi. Se esse porquê ele significa o motivo pelo qual, também é porquê separado sem acento. Então vamos revisar? Porquê separado sem acento, fazendo uma pergunta direta. Por que você se foi? Fazendo um questionamento indireto. Não sei por que você se foi. Ou o motivo pelo qual, não sei o motivo por que você se foi. Pronto, fechamos mais um porquezinho, tá bom? Porquê agora junto. Juntos, com acento, tem esse? Tem. Professor, esse não é difícil, presta atenção comigo. Você sabe o porquê de um giz virar uma cobra? É quando você põe ele na água e o giz boia. Isso é uma piada bem gostosa. O porquê? Presta atenção, eu não sei o porquê de o giz virar cobra. Olha, simples. Quando ele é uma palavra, quando ele se transformou em um substantivo, professor, não complica não. Substantivação da palavra. Quando isso acontece? Geralmente quando ele recebe um artigo antes. O que é um artigo? O, a, os, as
uma, uns, umas. Não tenho um porquê de viajar hoje. Então, quando ele receber esse artigo antes, ele virou um substantivo e os substantivos são juntos com acento. E o quarto porquê, que é o porquê separado, é você sabe que o contorcionista vive cansado, vírgula, por quê? Olha, interrogação, porquê com acento. Porque ele trabalha dobrado. E a vontade de chorar é inevitável. E isso é o porquê com acento separado, quando você vai fazer uma pergunta e essa pergunta está exatamente no final da frase. Porquê com acento separado, um porquê no final da frase. Fechamos os 4 porquês, meus queridos alunos. Vamos lá? Porquê junto sem acento, uma explicação. Porquê separado sem acento, ele faz uma pergunta direta ou indireta ou significa pelo qual. Porque junto com acento, ele é um substantivo, tem que ter um artigo, geralmente um artigo antes. Porque separado com acento, uma pergunta feita no final da frase. Fechamos. Agora, professor, qual é o quinto porquê? Vamos lá? O quinto porquê é esse aqui, ó. Ah, professor, você me fez ficar até o final da aula por causa disso? É, meu amor. Esse porquê é um porquê que as pessoas inventaram que resolve quase todos os problemas. Só que esse PQ, que substitui todos os outros, ele deve ser utilizado apenas em canais informais, como a internet, por exemplo. Não ouse utilizar o PQ num texto formal, numa redação de concurso, na redação do Enem, para um texto para o seu patrão, em locais que exigem uma formalidade. Meus queridos, espero que vocês estejam bem. Tenham muita saúde, fiquem com Deus, foi um prazer estar com cada um de vocês nessa aula. Um beijo, até a próxima.